Segundo Crônicas, capítulo 21. A morte de Josafá e o reinado de Jeorão. Depois, Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com eles, na cidade de Davi. E seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Ele tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá, mas deu o reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada, e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Então Jeorão foi atacá-los com os seus chefes e com todos os seus carros. Ele se levantou de noite, derrotou os edomitas que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Mas os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbina também se revoltou contra o seu domínio, porque Jeorão havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altares nos montes de Judá, levou os habitantes de Jerusalém à prostituição e fez Judá se desviar. Então lhe veio uma carta da parte do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi, porque não seguiste os caminhos de Josafá, teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel, e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe. E também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor mandará uma terrível praga sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grande enfermidade, isto é, um tumor no intestino, que aumentará a cada dia até que este saia por causa do tumor. O Senhor despertou contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximo aos etíopes. Eles atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho ficou senão Acasias, o mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor feriu seu intestino com uma enfermidade incurável. Passado um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu por causa da doença e ele morreu dessa horrível enfermidade. O seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para seus pais. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias e sua morte trágica. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa que veio com os árabes ao acampamento havia matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 42 anos quando começou a reinar,
e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atália, filha de Onri. Ele também seguiu os caminhos da família de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para fazer o mal. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe, porque eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Seguindo esses conselhos, ele foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, atacar Hazael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual voltou a Jezreel para curar-se das feridas sofridas em Ramá. Quando lutava contra Hazael, rei da Síria, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por ele estar doente. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, visitou Jorão. Ao chegar, saiu com Jorão para encontrar Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a família de Acabe. Quando executava juízo contra a família de Acabe, Jeú encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Acasias, que os serviam, e os matou. Depois procurou Acasias, o qual foi preso quando se refugiava em Samaria. Ele foi trazido a Jeú e o mataram. Então o sepultaram e disseram: é descendente de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém da família de Acasias que fosse capaz de reinar. Atalia planeja a morte de toda a família real. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mas Jeosabeate, filha do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que seriam assassinados, o raptou e escondeu num quarto com sua ama. Assim, Jeosabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido com eles 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada animou-se e fez uma aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaceias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes de famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: o filho do rei reinará como o Senhor prometeu, a respeito dos descendentes de Davi. Assim fareis 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, vigiará as entradas. Outro terço guardará o palácio real, e o outro terço ficará na porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordem do Senhor. Os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e quem entrar no templo será morto, mas acompanhai o rei, quando entrar e quando sair. Os levitas e todo Judá fizeram conforme tudo o que o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que haviam de sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os turnos.
O sacerdote Joiada também deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos, grandes e os pequenos, que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam no templo de Deus. Ele organizou todo o povo, cada um com suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo do templo, por entre o altar e o santuário, ao redor do rei. Então trouxeram o filho do rei, e pondo-lhe a coroa e o testemunho, o proclamaram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! A morte de Atalha. Quando Atalha ouviu o barulho do povo que corria e aclamava o rei, veio ao povo no templo do Senhor. Quando olhou, viu que o rei estava junto à sua coluna, na entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas, e os cantores também tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalha, rasgando seus vestidos, gritou: Traição! Traição! Nesse momento, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e disse-lhes: Trazei-a por entre as fileiras, e quem a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote tinha dito: Não a mateis no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá para o palácio real, e ali a mataram. A aliança de Joiada. Joiada firmou uma aliança com todo o povo e com o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Depois disso, todo o povo entrou no templo de Baal e o destruiu. Quebraram seus altares e suas imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada dispôs guardas no templo do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi tinha designado no templo do Senhor, para oferecer os sacrifícios ao Senhor com alegria e com cânticos, como está escrito na lei de Moisés, e segundo a ordem de Davi. Colocou porteiros às portas do templo do Senhor, para que ninguém entrasse por elas impuro. Ele chamou os capitães, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor para o palácio real, passando pela porta superior, e o fizeram sentar no trono real. Assim, todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalha à espada.